Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio, né, do nosso Pode Ser Especial. Oi, Fernanda. Oi, Ellen. Tudo bom? Tudo bem. Então, no último episódio, né, a gente comentou da questão da nossa certificação, né, do nosso selo de qualidade. E aí a gente trouxe esse tema para esse episódio de hoje. Eu gostaria de convidar vocês, né, a assistirem, estar conosco. E agradecer pelo engajamento nos últimos episódios, acho que tem dado muita motivação para nós, tá? Para poder continuar. E é isso, muito obrigada, viu? Pela participação, pela interação, pela divulgação, e tem nos motivado sempre, né? E hoje a gente queria comentar sobre essa questão da nossa certificação através da FENAFISIO, né? E aí a gente trouxe o Braulio. O Braulio, que ele é formado, né, nas Faculdades Integradas de Santa Fé do Sul, ele é fisioterapeuta. Ele é especialista em terapia intensiva adulta pelo Albert Einstein, fisioterapia hospitalar pela PUC, fisioterapeuta intensivista, né, pelo COFITO e a Sobrafir, conselheiro do Conselho Nacional de Saúde, CEO da Talento de Fisioterapia e presidente da FENAFISIO. Seja bem-vindo, Braulio. Obrigada pelo convite, pela participação. Espero que você se sinta à vontade para poder falar para nós da sua experiência, né, da importância da FENAFISIO para todo esse contexto, né, do mundo da reabilitação como um todo. Obrigada e seja bem-vindo. Maravilha. Obrigado, Fernanda. Obrigado, Ellen. É muito importante estar aqui junto com vocês nesse podcast da Ser Especial e representando, né, a FENAFISIO aqui junto com vocês para a gente debater os assuntos que envolvem a certificação, a gestão, a qualidade assistencial. Hoje, dentro da fisioterapia, para o gestor fisioterapeuta, a gente entende que isso é uma habilidade da gestão, para o gestor hoje é uma competência que pode ser realmente ela adquirida, mas tem que também ter a proatividade do gestor, dessa pessoa que está à frente, dentro de um serviço de fisioterapia, tanto do setor hospitalar, ambulatorial e da atenção domiciliar, porque não envolve somente o fortalecimento da marca, da empresa, mas também de sustentabilidade, de saber aquilo que você entrega, e eu fiquei muito feliz pelo convite. Obrigado. Imagina, à disposição. E aí, Braulio, acho que a gente precisa começar entendendo quem é o Braulio, qual é a sua profissão, né? A gente sabe que como formação é fisioterapeuta, mas assim, como foi a sua jornada, né, de profissional para essa entidade de classe, né? Como que foi essa transição? Quais foram os seus passos para poder chegar onde está hoje? Olha, não teve nenhum planejamento. Assim que é bom, assim que é bom. A gente já começa sendo bem franco, né? A vida profissional, eu que vim do interior de São Paulo, da Faculdade Integradas de Santa Fé do Sul, uma cidade pequena. Primeiro, a minha decisão foi sair de casa, na época, para estudar fora, mas toda para a experiência de vida mesmo, ter amadurecimento, enfim, ter um novo momento, lá quando eu tinha 18, 19, 20 anos de idade. Mas a intenção também, nas férias ou em qualquer momento, eu consegui aprender em estágios como que atende o fisioterapeuta na área hospitalar, como é que esse fisioterapeuta atende no âmbito ambulatorial. A discussão na atenção domiciliar não tinha muito ainda nesse tempo, mas é importante dizer porque foi uma abertura que aconteceu quando eu saí da universidade. Vindo para Goiânia, eu iniciei, através desse network de ter interesse de ficar em estágios na época das férias não remunerados. Uhum. Então era uma proatividade totalmente minha. Importante dizer isso, porque às vezes as pessoas acham que Você saiu de Goiânia? Eu saí de Goiânia, fui estudar lá em Santa Fé, e depois voltei para cá pelo relacionamento. Eu comecei a avaliar o que eu tinha de opções. Eu construí isso principalmente nos 2 últimos anos de faculdade, e no último ano eu me intensifiquei, porque eu não queria sair sem nenhuma oportunidade. E aí gera uma ansiedade, né? Gera uma ansiedade, né? Você passa de estudante para
E aí, o profissional, quê, né? né? E o que eu vou fazer? E qual área que eu vou atuar, né? Para que lado eu vou, Sim. onde eu vejo que eu gosto e tem mercado. Então, eu tive uma oportunidade de ter um contato com umas pessoas do Rio de Janeiro, um fisioterapeuta muito conhecido aqui no Brasil, que já faleceu, o Hélio Pio, era uma referência na área respiratória e terapia intensiva, por causa dos congressos, e eu tinha uma possibilidade de ficar em Goiânia, mesmo às vezes eu entendendo que será que eu volto para casa, né? Eu já mais independente no sentido de experiência de vida também, mas não financeira. Sim. Mas eu tive a oportunidade de entrar para uma equipe do primeiro hospital de UTI terceirizada dentro de um hospital aqui em Goiânia. E aí foi uma experiência, uma jornada ali de entender como que seriam esses atendimentos. E, de repente, eu fui, vamos dizer assim, fui quase forçado, entre aspas, porque não é forçado, a ser uma empresa dentro dessa empresa de UTI, dentro desse hospital. E aí, quando a gente depara com essa oportunidade, com esse desafio, né, você fala, poxa, o que eu vou começar a gerir o meu financeiro, eu vou começar a responder por plantonistas que vão vir para cá. Isso há quanto tempo atrás? Isso era no primeiro ano de formado. Eu me formei em 2001, então 2002. Sim. E aí começou a minha visão empreendedora, né, de começar a construir uma cultura, entendendo a cultura do hospital, entendendo a cultura dessa UTI dentro desse hospital. De assistência de também, assistência, né? Tudo isso. Porque a gente não tem a questão assistencial, né? Assim, a gente tem um certo conhecimento, uma certa prática, com o tempo a gente vai adquirindo mais segurança, né? Mas a arte administrativa, gestão, isso daí a gente não tem como base na academia. Não tem. Não, e a gente nem valoriza. É uma crítica, né? Super. Porque até mesmo quando a gente estava na universidade, eu tinha acho que 1 ano e meio de administração em fisioterapia. Era essa disciplina, e eu não tinha nem maturidade para entender que isso era interessante. Sim. E o que é pior, às vezes o professor, ele é uma pessoa acadêmica e que não tem prática nenhuma com a vivência de um ambiente profissional. Então, quiçá administrativo. Né? Zero. Então, assim, aí aconteceu que a gente começou a desenvolver um trabalho dentro dessa UTI. Ela começou, porque em Goiânia teve essa sazonalidade dos hospitais acharem que as UTIs não dão lucro. É um prejuízo dentro do hospital ter uma unidade de terapia intensiva. E aí essa empresa começou a terceirizar outras UTIs em outros hospitais. Então, na antiga Fêmea, teve uma passagem em outros hospitais, e eu comecei a migrar para outras unidades também através dessa empresa, e aí eu realmente comecei a entender que o meu papel não era só assistencial mais. E como eu virei um CNPJ, né, por essa transformação de mercado, outros colegas também foram acontecendo isso no IOG, foi acontecendo no neurológico, foi acontecendo em outros hospitais, em outras unidades, e os colegas de clínica também tendo seus desafios, porque quando a gente está falando desse tipo de serviço, é muito importante entender que o fisioterapeuta pode atuar em todas as áreas de trabalho com a sua empresa. Ou seja, ele pode estar na atenção da saúde suplementar ou na saúde pública. Na saúde pública eu não tinha ainda nenhum contato. Foi na época do Covid só. Mas na atenção da saúde suplementar, os colegas das clínicas atendem operadoras de plano de saúde e, de repente, a Fenafísio já tinha sido criada, já começando a ter uma capilaridade no sentido de comunicação, de conhecimento dos colegas,
E a gente teve um colega que teve uma proximidade muito grande com a Fenafísio e foi incentivado a tentar montar uma associação estadual dentro do estado de Goiás. E aí, os colegas montaram a APFísio Goiás, que é a Associação de Empresas Prestadoras de Serviços de Fisioterapia do estado de Goiás, e pouco tempo depois dessa abertura da associação, eu fui convidado, e aí eu comecei realmente a inteirar, porque eu já iniciei como secretário da APFísio, então você tem que fazer ata, você participa da diretoria executiva, você começa a entender que a sua participação não é somente como membro, mas sim como um ativo ali para definir o calendário, definir as ações, o crítico, né? Momento mesmo. E aí veio a Fenafísio, então o associativismo apareceu por uma necessidade mesmo nossa, porque a minha dor era a mesma do colega da atenção do ambulatório, do colega da área hospitalar, como que negocio com as operadoras, como que eu faço uma contratação, como que eu faço uma medida para poder solicitação de reajuste, como é que eu reviso uma glosa, quais são as regras do mercado, né? O que a normativa da Anvisa determina para locais de saúde, como é que ela determina para a área hospitalar, quais são as resoluções do meu Conselho Federal, do meu Conselho Regional. Então, eu comecei a entender do mercado para que eu possa atuar, né? Para que eu possa ter todas as ferramentas, né? Um mundo à parte, né? À parte. E, ao mesmo tempo, quando a gente estava ali fazendo um processo de extubação num paciente, você deixava ele ali estável, já resolveu o problema, você atendia um telefone de uma agenda que teria com uma operadora de plano de saúde no outro dia. Então, assim, são muitos pratinhos para muitas coisas para resolver, e tinha que resolver. E o associativismo, assim, dando esse adendo, eu acho que é a única saída para uma empresa de fisioterapia de qualquer setor. Porque quando você tem um grupo junto de você, você se torna mais forte e não existe uma represália, alguma coisa nesse sentido específico para a sua empresa. Porque, na verdade, é para a entidade, e principalmente pensando na segurança do paciente e a qualidade assistencial para a sociedade que nós atendemos. Então, é um ponto muito importante dizer isso, porque muitos auditores não são fisioterapeutas, muitas demandas não são respeitadas pelas operadoras de plano de saúde, impacta diretamente na qualidade assistencial e na pessoa mais importante, que é o nosso cliente. Sim. O cliente operadora, que é o seu maior cliente, e o cliente final. E o segundo é o próprio o paciente, o usuário, o segurado, né, pela operadora, que estão pagando caro por estar ali e nem escolhe muitas vezes na área hospitalar por ser atendido por mim, que ele foi internado, ele não definiu que foi lá por mim. Mas, ao mesmo tempo, a gente entende que realmente o associativismo traz essas nuances de como o setor deve ser regulado, como que a gente pode enfrentar isso juntos, porque eu tenho certeza que a dor que eu tive, o outro tem também, e sozinho ele ali, ele fica muito enfraquecido, até mesmo para negociar um reajuste que é por lei determinado dentro do seu modelo de negócio, né? Resumidamente, assim, o que é a Fenafísio hoje? A Fenafísio é uma federação nacional de associações e empresas de fisioterapia. Então, como ela é nacional, ela tem associações regionais. Goiás tem, que é a APFísio Goiás, como eu disse, e em outros estados nós também temos. Mas nós não estamos ainda com associações em todos os estados do Brasil. Então, naqueles estados que nós não temos associações regionais, nós temos empresas filiadas. Aí sim, a gente está em todo o Brasil com empresas.
Então, a gente tem perspectivas aí de mais 2 estados entrando para fortalecer as nossas colunas, porque a FENAFISIO tem esse papel. Então, nós temos o meeting a cada 2 anos. O ano passado foi no estado de São Paulo. O que é o meeting? O meeting é um evento específico para o gestor fisioterapeuta, de qualquer área que ele atue, né, que a sua empresa, seu NPJ atue. Sim. Então, são ferramentas e palestrantes. Então, nós tivemos o presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, da ANS lá, representantes do Ministério da Saúde, presidente do IBRAV, Instituto Brasileiro de Valor em Saúde, representantes dos conselhos, todos os conselhos regionais, do nosso Conselho Federal. Nós tivemos representantes de entidades técnicas da fisioterapia. Eu sou da área hospitalar, né? Então, foi lá o nosso colega presidente da Sobrafir, mas teve gente também da Benfísio, que é a Associação Brasileira de Ensino em Fisioterapia, de entidades neurológicas, a Brafito, a Brafim, várias entidades que também participam do processo de discussão, porque a gente entende que a gestão é para todo mundo. Sim. Ou você tem, no mínimo, a sua própria gestão de carreira, né? Mas o entendimento é que você eduque o seu público, porque imagine só, quando você tem pessoas que estão no mesmo nível de discussão, de entendimento, ela consegue abordar melhor aquele assunto, ela consegue precificar melhor as suas ações, ela consegue identificar que o mercado deve ser visualizado dessa forma. A certificação é uma ferramenta que leva as pessoas a terem uma sustentabilidade e conhecimento geral da sua própria empresa. Você que é o dono da sua empresa, você tem que entender sobre o negócio e, ao mesmo tempo, a entrega para o seu cliente, os seus indicadores, enfim. A FENAFISIO, dentro desses eventos regionais e o nacional, a gente trabalha muito em prol disso. Vale a pena dizer também que nós hoje temos o MBA de gestão e empreendedorismo para os fisioterapeutas. Isso é importantíssimo. Um MBA que nós já estamos na 2ª turma, vai abrir vaga para a 3ª turma, todas com lotação máxima, porque de colegas do Brasil inteiro, porque nós entendemos que essa é uma habilidade que é adquirida. Né? Você ganha conhecimento para aplicar na sua vida, na sua carreira, na sua empresa. Sustentar seu negócio. Né? Isso. Então, isso era uma discussão interna dentro dos colegas da FENAFISIO, porque a gente entendia que aí sim fazia sentido, né, para que a gente tenha um público mais pronto, mais preparado, e se a gente tem uma régua mais alta, a discussão fica muito melhor. Isso. Se a gente tem pessoas que não têm muito conhecimento e que não têm interesse de entender que isso é realmente uma marca forte para a sua sustentabilidade, sua sobrevivência dentro do mercado, aí a gente são poucas pessoas que realmente vão ser peça-chave no processo de discussão, porque nós temos muitos desafios, não só para empresas de fisioterapia, para outras empresas de saúde que tentam suprimir a nossa autonomia profissional, de várias categorias, e ao mesmo tempo as próprias agências reguladoras, que são pontos chaves aí, porque se nós não sabemos, nós não brigamos, nós não lutamos e passam o trator em cima da gente. Exatamente, e gera aquele fluxo, né? Profissionais insatisfeitos com a profissão e vai enfraquecendo cada vez mais esse fluxo mesmo, assim, vai enfraquecendo e nivelando o conhecimento, né? O poder de crítica de cada profissional, né? Dando mais entusiasmo, eu acho que é a chave do negócio. Então, essa questão da educação é mais um braço da FENAFISIO. É mais um braço, isso. A gente trata isso com muito carinho. Então, a gente deve estar lançando a 3ª turma ainda esse semestre, 2º semestre, né? Nós estamos em junho. Está bem próximo, porque já tem, na 2ª
turma já teve fila de espera, então a gente já tem possibilidade de ter uma terceira turma para a gente poder levar isso a todos. Em resumo, então, assim, os objetivos principais seria vocês representarem as empresas, né, de fisioterapia frente às instituições, né, fazer todo esse meio de campo, aí, vamos dizer assim. Tem esse lado da educação, tem a certificação também. Qual mais? Tem mais algum ponto? E eu digo uma coisa muito importante, representatividade. Sim. Nós, quando a gente vai, por exemplo, nas reuniões da ANS, um exemplo simples, básico, que todo dia acontece algum evento nesse sentido. Nós temos várias categorias lá. E da fisioterapia nós temos uma, duas, uma é sempre a FENAFISIO. Uma sempre a FENAFISIO. Então a gente está em discussão com as agências reguladoras, com o Ministério Público, com as operadoras de plano de saúde, com os conselhos regionais e federais, nas normativas que regulamentam o setor. Tem no Conselho Nacional de Saúde, é importante, eu sou um conselheiro também, eu participo da Comissão Intersetorial da Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Hoje a FENAFISIO participa de 5 comissões, então a gente também está na saúde pública, nós defendemos o SUS, nós entendemos a importância do SUS para o sistema de saúde brasileiro, nós temos interlocução com o Ministério da Saúde. Então, o papel da FENAFISIO assim, eu acho que o maior e grande desafiador, porque quando a gente fala de setor de saúde, aí são todos, né? Então, existem muitos interesses. É importante a gente ter alguém que nos escute, que nós também tenhamos força de posicionamento, e nós temos um jurídico por trás disso, uma procuradoria jurídica, uma procuradoria contábil. Nós temos que ter uma estrutura pronta para que isso aconteça. A FENAFISIO tem hoje várias diretorias. Nós temos diretoria de educação e núcleo científico, nós temos diretoria de marketing, diretoria de qualidade, diretoria de assuntos institucionais. Então, os nossos diretores, que são pessoas do Brasil inteiro, altamente capacitadas, olha, é um orgulho isso dentro da FENAFISIO, porque tem pessoas que são, não só pelo engajamento, mas pela qualidade técnica. Então, nós temos aquele assunto, tem pessoas específicas daquele assunto. Hoje tem discussões da remuneração baseada em valor, que estamos construindo, né, ajudando nesse projeto, para que, mesmo de forma indireta, a FENAFISIO, mas está dentro desse projeto, porque a gente entende que se você, através da qualidade de outros pontos que levam a isso, a fisioterapia baseada em evidências, né? Então, se você tem uma lesão de um paciente neurológico, você tem que ter uma ferramenta segura para esse plano terapêutico. Então, não é só no seu feeling, na sua expertise, mas tem evidências, e é nesse caminho que a ANS está regulando, junto com o Conselho Federal, o CREFITO 3 e o 4, e o IBRAVES, para poder a gente trazer um novo norte para a melhora da remuneração, porque por trás tem a ANS como o centro desse trabalho. Isso é uma coisa muito nova, que muita gente não sabe, e a gente tem certeza que esse vai ser um caminho. Ou seja, se você não tem qualidade, se você não tem entrega, se você não tem certificação, possivelmente a sua empresa vai ficando para trás, e também você não tem melhor remuneração. Eu queria entrar nesse ponto, Braulio, assim, veio essa questão muito da qualidade, né? Então, vamos ser diferentes, vamos estar à frente, né? E sermos diferentes sustentando isso, né? Através da qualidade. E como que surgiu essa questão da certificação, né? Vamos auditar clínicas e vamos dar uma nota para ela. Como que surgiu isso? Veio dessas demandas de se fortalecer mais? Como que veio isso?
esse projeto da certificação dentro da FENAFISIO veio na época do mandato da doutora Marlene Isidro Vieira, do Paraná, um abração para ela, que, junto com a doutora Paty, que é uma fisioterapeuta de Santa Catarina, que ela estava fazendo uma tese do seu mestrado na área de avaliação de qualidade de empresas de fisioterapia. Então, ela fez o seu mestrado, fez a sua tese, e a FENAFISIO já estava rodando dentro do Brasil, né? Começando a expandir, começando a apresentar isso para o Brasil, apresentar a FENAFISIO. E como as discussões dentro da ANS, também a gente já começando a ocupar espaço nas reuniões da ANS, começando a poder ser ouvido dentro da ANS, a FENAFISIO, na época da gestão da doutora Marlene, começou a se aproximar da Paty para poder ver uma oportunidade das empresas de fisioterapia, através da FENAFISIO, de mostrar que aquelas empresas têm um processo de gestão, conseguem entregar qualidade para os seus clientes, para os seus usuários, para a população em geral. Então, isso trazia um modelo organizacional para a empresa, processos, e, ao mesmo tempo, você conseguiria entregar sustentabilidade para essas empresas. E aí o próximo passo dentro da FENAFISIO foi começar a ter reuniões com a ANS para que pudesse ser validado o processo de certificação da FENAFISIO, do selo da FENAFISIO. Então, a metodologia foi criada, a FENAFISIO foi detentora desse selo de qualidade de certificação, então uma empresa certificada. Vocês que são a primeira empresa, parabéns à Ser Especial, a primeira empresa do estado de Goiás, com muito orgulho para a FENAFISIO, falar isso para todos, a primeira empresa certificada dentro do estado de Goiás, do selo de certificação, e aí a gente começou a ganhar notoriedade dentro da ANS, e quando a gente demonstrou e comprovou, a ANS fecha essa parceria com a FENAFISIO, validando, e nós somos avaliados dentro da ANS para revalidar o nosso selo. Isso é interessante, eu não sabia não. Porque como vocês, a cada 2 anos tem que revalidar. Então, nós também. Então, a nossa metodologia, o nosso selo de certificação, na verdade, a gente sempre está em contato com a Paty, enfim, para poder a gente ajustar e criar esse modelo junto com a diretoria de qualidade da FENAFISIO, que hoje é composta pela doutora Tatiana de Brasília, Alessandra Ottoni de Brasília, que hoje são, e o doutor Johnny do Pará, que são também empresas certificadas, pessoas totalmente qualificadas, junto com a doutora Paty e a Fernanda, que é do IP, fazem esse compilado de avaliação e reciclagem do processo em si, para que a gente também sempre tenha alguma novidade. Teve a Lei Geral de Proteção de Dados nesses últimos anos, então, assim, são coisas que a gente tem que rever para o modelo ficar adequado e não ficar obsoleto, né? Porque existem também outros processos de certificação, só que específico para a fisioterapia só tem a FENAFISIO. Ótimo. E acho que a gente pode contar um pouquinho, Fer. O que você acha de contar para a gente, assim, como que foi o nosso processo de certificação, de onde que surgiu essa Eu queria saber necessidade, também. essa Fiquei ideia? curioso agora. Sim. Quero saber como é que foi essa coragem, né? Meu lado. Agora a gente... Eu quero saber essa coragem de vocês Sim. aí, porque é um amadurecimento, né? É uma decisão muito importante, né? Realmente eu vejo dessa forma também. Para iniciar esse processo, precisa ter amadurecimento, né? Para entender que isso vai agregar, né? E eu vinha já discutindo algumas questões, né, com a Serlan e com a Samila desde um pouco antes, para que eles pudessem ter a visão que eu estava tendo. Mas aí a gente
ainda não, eu não conseguia acessá-los, né? Qual que era a visão que você estava tendo? Eu sempre tive a visão. Sempre teve a visão. Porque aquele DNA estava lá, por né? que Sim, que eu bem falo dela. isso? Na verdade, eu sou da indústria farmacêutica, eu sou farmacêutica por formação, né? E trabalhei a maior parte da minha vida na indústria. E não tem lugar que é mais... Define-se muitos processos, né? que é mais regulamentado que a indústria farmacêutica, Entendi. Principalmente em termos de qualidade, né? E aí eu via muitas coisas, já tentava implementar algumas coisas dentro da clínica, algumas questões já de gestão, algumas visões, vamos dizer assim, a gente já trazia, por exemplo, de fazer um registro de marca. Que empresa hoje começa em Goiás ou, né, com essa visão? Então, a gente já começou dessa forma. Então, eu já trazia desde o início os insights para que a gente pudesse ser mais profissional, né, nesse sentido. E aí foi quando surgiu o meeting. E eu peguei e falei com a Serlan e com a Samila, falei assim, vamos para o meeting. Vocês vão ter que ir e tal. E levei a Serlan, consegui levar a Serlan. E ele viu, né, várias discussões. Esse foi em Goiânia? Foi aquele em Goiânia. Aquele em Goiânia. E aí estivemos lá e ele pôde presenciar todas as discussões. E quando saímos de lá, ele já saiu com uma visão um pouco diferente. E aí eu peguei todo o material, né, da Fenafísio, comecei a mostrar para eles e assim começamos. E aí a gente começou a já trabalhar para fazer o diagnóstico. Isso há quanto tempo atrás, filho? 3 anos? 4 anos? Não, só que a gente tem 4 anos. Tem 4 né? anos, porque já tem um tempo, Sim. né? E assim, é legal ver o seu depoimento, né, a sua explanação, porque assim mostra a importância dos eventos, né? Isso. Porque essa é a intenção mesmo, sabe? Além de a gente se ver e fortalecer, é também trazer essa clareza de vários pontos, né? De várias formas para uma empresa, né? E tocou no seu coração ali de vocês a certificação. Falou, olha, isso pode ser uma porta de entrada para nós, isso pode ser importante, né? E passa a ser mágico a partir do momento que você termina aquele processo e as pessoas olham e falam assim, nossa, quanta coisa fizemos. Olha, né? que O bacana, quanto hein? crescemos. Então, assim, a cada ciclo, vamos dizer assim, isso fica mais claro ainda, evidente, né, na fala de cada um que participou do processo. Então, e ver o quanto nós conseguimos melhorar, né, crescer em termos de gestão, de resultados, né, de melhorias, de questões, né, de entregas assistenciais. Então, é muito gratificante para mim ver no rosto da minha equipe, né, Legal. Principalmente, que é a equipe que precisa realmente entender, abraçar a causa, né, porque se eles não virem os ganhos, a gente não consegue, né? A gente não vai conseguir caminhar. Então, eles precisam, primeiramente, apostar naquilo junto, para que lá na frente o meu paciente, a família, eles consigam perceber aquela mudança, aquele resultado, a qualidade, né, que a gente está querendo apresentar. Isso. E é muito interessante, só te interromper, porque assim, eu participei do processo. E lá na clínica, a minha função é fazer a avaliação dos pacientes. Certo? Então, eu pego escalas validadas de acordo com o diagnóstico do paciente, aplico os instrumentos, os recursos, aparelhos digitais, enfim. E ali eu tenho a visão daquele paciente como um todo, né? Então, a gente senta como equipe, discute aquele resultado, monta um próximo protocolo de atendimento e ali a gente segue o fluxo. Quando a gente para olhar por cima de como estão todos os pacientes, que isso foi o que a Fernanda trouxe para nós, né? Porque no dia a dia, a gente vê o resultado, muda a abordagem, vamos tentar outro objetivo. Quando a gente olha por cima e a gente consegue ver os indicadores, né, por grupos,
mensura, né? Por diagnóstico, a gente consegue visualizar, assim, gente, mas e esse grupo? Por que esse grupo tá assim? O que a gente pode fazer? Por que esse tá tão diferente do outro? Então, a gente consegue ter esse olhar por cima, mudar o direcionamento através, né, de condutas, enfim, vai de cada diagnóstico do paciente, de cada recurso que a gente tem lá dentro, e lá no final a gente consegue visualizar, falar assim, nossa, olha de onde a gente estava para onde a gente está agora, que sabe? Bacana. É muito desfecho, diferente. Né? Sim, e a quantidade de critério, né? Exatamente. A quantidade de critério que a gente tem que ir olhando, sabe? Nossa, isso é muito importante. Como que a gente não se atentou a isso, né? Foi transformador. Uma coisa assim. muito importante que vocês fazem, né? Que mostra esse diferencial do mercado de vocês, de ser uma empresa competitiva, realmente validada naquilo que faz, segura, assim, ver a discussão técnica de vocês, né? Do que vocês avaliam dos seus pacientes, como é que está sendo o plano terapêutico deles, como é que está sendo a evolução, e de repente tem um grupo que vocês veem que precisa de um pouco mais de atenção, ou que precisa reforçar, ou que já é uma rotina da empresa, de fazer a educação continuada, né? Então, assim, esse processo de amadurecimento, né, de ter o tempo da educação, e a equipe interdisciplinar entender que isso é um ganho de todo mundo, é um ganho para o seu cliente, é um ganho de conhecimento de cada um, validado através de um processo baseado em evidências e que traz uma possibilidade de realmente desse desfecho positivo. Parece estranho, né, falar, mas é muito importante. As pessoas têm que entenderem que o mais difícil é fazer o certo dia a dia. Né? As pessoas têm dificuldade de implantar isso dentro da sua rotina, porque acha que pode ser muito óbvio e não aplica, ou então ele sabe e fica com o planejamento daqui segunda-feira eu começo, e passa mais uma segunda-feira e isso nunca acontece, e, enfim, deixa uma oportunidade muito grande de se estruturar, né? Sim, exatamente. É bonito de ver. É bonito. E assim, é diferente, né? Igual, mais uma vez, a gente não tem esse preparo, essa formação e esse entendimento na formação, né? Como base. Tem ali as técnicas, os recursos, os manuseios, a assistência como um todo, mas essa parte de gerir, de olhar pelo alto, de aonde estamos e aonde vamos chegar, sabe? E olhar para os próximos descritores, os próximos critérios que a gente precisa estar atingindo, é algo que nos direciona, sabe? Nos direciona e a gente sente. Fer, o que você acha que mais transformou, assim, dentro dos processos, né, que foram criados, no fluxo dentro da clínica, a visão dessa questão da qualidade, da certificação, o ambiente de trabalho, a satisfação dos profissionais, o que você acha que mais gerou essa mudança lá dentro, assim, o que mais é impactante antes e depois do nosso selo? Nossa, Ellen, tem muita coisa. Você me pegou agora. Muita coisa mesmo, porque assim, eu acho que em cada situação tem uma forma, né, de visualização, assim. Eu acho que os profissionais, né, de estarem acompanhando isso, então aqueles que não se adequam, acabam saindo naturalmente, né? Então, isso é um fato. Então, assim, coisas que eu falava lá atrás e agora eu vejo as pessoas fazendo e nem se lembram, né? Então, assim, isso passou a ser tão natural que aí eu olho e veio o orgulho, né? De que realmente aquela semente que foi plantada realmente está dando fruto, né? E desde Samila e a Serlan, né? Que precisaram acreditar nisso. A Samila também era... Só né, atendia, ficava na assistência, fazia, né? Assistência, e hoje
é uma baita de uma empreendedora, de uma gestora. Lógico que a gente sempre tem coisas para melhorar, tem nossos pontos fortes, nossos pontos fracos, mas assim, cada um dentro das suas particularidades cresceu, né, gigantemente, né, no sentido, né, de melhorar ali a gestão com os funcionários, como a Samila, a gestão administrativa, como a Serlan, a Tailane, né, como cresceram. E nós, né, como assistência ali na questão da educação continuada, no desenvolvimento dos profissionais, de fazer eles acreditarem que isso sim vai trazer um diferencial e não é o ponto batido ali, né? Né? Ir embora para casa e amanhã volta ali e estamos de novo. Essa percepção, quando a gente começa a ver isso sendo trazido lá de fora, é aonde você tem a certeza de que é o caminho, né? Ser especial, esse funcionário aqui já trabalhou na série especial, né? Ele aqui, realmente, a gente sabe que ele tem uma qualidade. Então, isso já demonstra o que a gente tem feito de diferencial dentro do Estado, dentro do mercado. Ser referência, né? No sentido de ser referência e de gerar um legado mesmo. Por quê? Porque é um local que até pouco tempo atrás você não conseguia ver as pessoas com essa vontade de realmente definir uma carreira, né? O assistencialismo era tudo muito autônomo as pessoas, assim, era muito difícil você mostrar que valia a pena você desenvolver uma carreira, e ainda não é tão simples assim, mas essa mudança, essa mudança que a gente vai gerando no mercado, isso faz realmente demonstrar que está sendo gerado um legado aqui no mercado, no nosso mercado, entendeu? E eu não tenho dúvidas de que são essas iniciativas que fazem com que isso aconteça, né? Somos os encorajados, né? Que realmente vai trazendo uma mudança no mercado e que faz com que empresas melhores, né? Que situações melhores para os pacientes aconteçam, né? Nesse caso, por exemplo, não está acontecendo só para fisioterapia, no nosso caso, ele acontece para a equipe multidisciplinar. Verdade. Né? Então, está acontecendo para fisioterapia, para fonoaudiologia, para musicoterapia. Então, assim, né, quem está se beneficiando de todo esse trabalho são todos que trabalham ali. É verdade. E, assim, vale, vendo aqui você dizendo, eu lembro muito a cultura de uma empresa, né? A missão, visão e valores de uma empresa tem que estar muito bem definida. Sim. Num programa de planejamento estratégico, né? Que pode ser revisto em 1 ano, 2 anos, 5 anos, mas tem que ter isso muito bem enraizado para que todo mundo entenda qual é a finalidade da Ser Especial, né? Qual é a finalidade da sua empresa. É importante isso estar muito bem definido para as pessoas, porque é a cultura da empresa, né? A empresa é feita de pessoas e cada empresa, cada pessoa tem os seus valores, a sua missão, enfim, o seu planejamento. E quando você deixa isso bem definido, discute isso bem com a equipe, a mudança nessa transformação para um processo de certificação, de estar amadurecida para isso, essa adaptação, esse passo à frente que você dá, também requer um pouco de tempo, né? Mudança de cultura requer tempo, porque as pessoas precisam se adequar, entender, e aí, como você disse, tem pessoas que conseguem se adaptar e conseguem entender que isso é um ponto forte para o aprendizado, para o crescimento profissional, pessoal dela, e tem pessoas que sentem dificuldade, né, e acha que isso é um desafio que não se enquadra no perfil dela, e está tudo certo, é o mercado, né? Mas é importante que a empresa
tenha essa cultura e que essa é o alicerce, né? Essa é a base de sustentação sólida dentro de uma empresa, porque isso se torna institucional, né? Pode vir um outro profissional, pode vir um outro gestor, mas todo mundo entende aonde ele está, quais são as regras, o que pode, o que não pode, o que é forte dentro da empresa, porque aí você sabe para onde você vai, né? Aquela ideia da Alice, né? Qualquer caminho serve se você não sabe para onde você vai. Então, isso é muito verdadeiro. Então, é um ponto muito positivo que vocês sentiram aí. E eu quero também pontuar algumas coisas que a gente escuta dos colegas, né? Como é que foi o desafio da liderança, né? De vocês, com um time ali, né? Trazer eles para vocês e falar assim, olha, a empresa hoje tem interesse da certificação. A gente tem uns descritivos aqui para poder cumprir, né? deixar em conformidade, porque os líderes têm que motivar, têm que fazer a equipe entender que agora essa é um caminho, é um passo à frente que a empresa tem que dar, né? Vocês viram que isso era uma situação muito real de acontecer, porque via que é forte. Como é que foi para os liderados, né? Como é que foi trazer eles, porque é mudança de cultura, né? É tirar os colegas, às vezes, da sua rotina, né? Do conforto do dia a dia. Me conta um pouquinho também, assim. Eu vejo os colegas falando aí. Olha, eu vou te falar que quando eu estava lá na minha mesmice, lá, né, no meu trabalho, quando veio essa ideia, assim, eu falei, gente, vamos caçar encrenca aqui, vamos, tá tudo bem, vamos, tá tudo certo. Vamos só fazer o nosso trabalho, né? E, assim, me gerou essa inquietude. Eu falei, gente, mas eu acho que isso aí não vai dar certo, não. É muita coisa, né? Eu olhava nas reuniões, eu olhava e falei, gente, será que a Fernanda tá ficando... Tá certo isso, né? Mas aí, quando a gente vai ver a fundo, quando a gente passou pelo processo, né? Todas as melhorias, tudo que a gente viu que no final, assim, o avanço que a gente teve como proximidade entre gestores e os seus liderados, né? Enfim, foi muito diferente. Falei, gente, isso aqui faz total sentido. Faz total. E quem se beneficia, claro, né? Porque eu, estando lá dentro, trabalho numa empresa certificada, isso para o meu lado profissional, isso é maravilhoso. Muito bom. Mas para quem está recebendo assistência de uma empresa que está sendo auditada, que está sendo fiscalizada, né? Vamos colocar entre aspas assim, mas é no fiscalizado de sempre estar buscando externa, melhorias, né? E essa auditoria sendo externa, isso é ótimo, porque a gente consegue absorver muito, né? Dessas profissionais que vêm dando... Nos momentos mesmo, elas dão dicas, assim, gente, olha, pode funcionar assim, tem tal instituição que trabalha dessa forma que tem dado certo, enfim. Então, no final que eu vi, eu falei assim, gente, valeu muito a pena. E a gente gera aquele, nossa, mas e se a gente fizer dessa forma, pode ser que dê muito melhor, que dê muito certo. Então, pra mim, gerou esse... Ai, gente, vamos mexer no time que tá ganhando, Será, não. né? Será? Mas quando a gente vê, assim, realmente estava certo, por que a gente não fez isso antes? Eu vejo assim, que continua sempre que a gente traz uma abordagem nova, uma ferramenta diferente, isso gera um desconforto, né? Então, assim, acho que uma das coisas que tem gerado ansiedade e, ao mesmo tempo, um pouco de desconforto é a questão quando você verifica, assim, coloca todos os profissionais, né, numa equação ali para saber quem está mais qualificado, quem está menos qualificado e o que ele pode ganhar se qualificando cada vez mais, né? Quando a gente vai, né, buscando aí definir aí questões de um encarreiramento mesmo, né? Eu acho que todo mundo começa a querer pensar, né, no crescimento e, ao mesmo tempo, eles não têm esse balanço de que, eu quero crescer, mas eu também preciso fazer por onde, né? Então, essa ficha que vai caindo
né? E as pessoas, por isso que eu falo, naturalmente, algumas pessoas vão, porque ela não vai se adaptar. E outras não, outras elas vão querer crescer com a empresa, fazer a sua parte ali, né, na relação contratual, né, nas questões ali que cabem ali ao profissional e à empresa. A empresa, às vezes, ela auxilia, né, com ajuda, ou com treinamentos internos, ou com eventos. A gente também trabalha com evento interno, faz até 2 eventos por ano. Então, assim, a gente acaba muito fazendo, bom. A gente faz treinamentos internos para iniciar na empresa. Então, tem várias iniciativas que a gente trabalha para a qualificação desses profissionais que estão com a gente. Então, não é simplesmente toda empresa, né, tem a mesma coisa. Eu já escutei muito isso aqui em Goiânia. Essa empresa que tem as mesmas coisas daquelas outras ali. Não é bem assim. Então, a percepção, ela é sutil. Não vou falar para você que vai ser fácil perceber, porque o mercado, ele é forte, né? No sentido dos planos de saúde, dessa relação de estar enviando os pacientes para onde, né, tem uma possibilidade mais em conta, vamos dizer assim, mas esse lado da gente investir muito em capacitação, em desenvolvimento, isso faz uma diferença muito grande, né, internamente como empresa, para aquelas pessoas, para os profissionais que ali estão, né, e querendo crescer junto, né, e querendo também dar um resultado de excelência para o seu paciente, né, porque tem isso, né, tem aquele que está ali para fazer o dia dele, e tem aquele que quer o resultado, né, e a percepção da própria família. Então, assim, são muitas visões, né, que ao compor, né, quando você consegue pegar, né, cada uma, você vê que o todo está funcionando, né? Mas a cada mudança que você propõe, isso é sempre, né, que a gente vai trazendo uma coisa aqui, outra ali, isso vai gerando um pouco de desconforto, ao mesmo tempo um crescimento, para que essa engrenagem vai acontecendo, né, cada vez mais. É legal o que você está me dizendo, assim, dentro da Fenafísio, a gente observa internamente, a gente discute muito sobre isso, falando das empresas certificadas. Primeiro, assim, de verdade, quem está no associativismo, quem está nas associações estaduais, quem está nas diretorias técnicas, são pessoas que, primeiro, acreditam naquilo que fazem, querem se aprimorar, tem empresas sérias, tem empresas que fazem com que orgulha a nossa categoria, e muitas, e aí já é unânime, 100% das empresas certificadas que a gente observa são empresas que realmente são empresas que conseguem realmente entender o mercado, são empresas de excelência, são empresas que fazem com que os processos são bem respeitados, a qualidade, o respeito ao cliente, o respeito à família, a estrutura financeira, administrativa, a estrutura de como que deve ser o rito dessa empresa, realmente orgulha e traz luz para dentro da nossa profissão. Porque antes da certificação, porque se a gente lembrar, processo de certificação para a nossa categoria, para a fisioterapia, não é tão recente, aliás, não é tão antigo isso é recente. Né? Os processos de certificação no Brasil, só a gente fazer uma lembrança rápida aqui, veio
lá na época do Ministério da Saúde, que começaram a querer padronizar o serviço de atenção hospitalar. Então, o Ministério da Saúde começou a definir alguns hospitais e queriam padronizar. A padronização era o quê? Cobertura assistencial, era definir apresentação de indicadores, começaram a definir quais são os indicadores que são importantes. E aí, os coordenadores da fisioterapia, o coordenador da enfermagem, o coordenador da equipe médica, o coordenador da nutrição, das outras especialidades, de todas as especialidades dentro desse ambiente hospitalar, começaram a virarem e determinaram pelo menos uma pessoa para ser o gestor da equipe. Hospitais públicos começou isso. Então, a partir daí, as coisas começaram a se expandir porque viu que deu certo. O desfecho, a qualidade assistencial, a qualidade dos processos começaram a entender que era um modelo de fora do Brasil, estava dando certo. Então, resumindo, foi se espalhando e aí começaram a ter as organizações nacionais de acreditação, a ONA. E aí, dentro desse processo lá embrionário, que é lá 2012, eu acho que até antes disso talvez, começou a entender que realmente os serviços certificados eram serviços que realmente são serviços sérios, serviços que o cliente comprometidos com os processos. E aí, vendo hoje as empresas certificadas que estão na FENAFISIO, hoje nós temos mais de 40 empresas certificadas no Brasil, e a gente quer expandir, já tem várias empresas aí em processos de certificação, em processo de revalidação do seu selo. Entendemos que isso precisa de tempo, porque muitos colegas ainda acham que é uma barreira muito grande, é um passo muito difícil de ser dado. Eu ia te perguntar como que funciona, né, essa questão, assim, a gente solicita, você recebe uma nota, dura quanto tempo essa nota? Explica pra gente um pouquinho como que é, porque legal. Nós começamos com o bronze, né, Isso. Só para deixar um pouco mais claro, e a gente tem que ir lá dentro e evoluindo. Evoluindo, né? A primeira curiosidade da empresa, né, de falar assim, olha, como é que eu faço para poder ser uma empresa certificada? Acho que o primeiro passo que vem da curiosidade é entrar no site da FENAFISIO, buscar o nosso material lá dentro da qualidade, para você ler, saber quais são os desafios. Lá tem um descritivo das empresas, das primeiras empresas certificadas, então mostra os desafios, quais são os pontos que emocionaram essas empresas a serem certificadas, para você poder ser picado pelo bichinho da certificação. Sim. Né? E aí, feito isso, a empresa interessada manda um e-mail para a FENAFISIO, ou entra em contato comigo, com qualquer diretor da FENAFISIO, ou entra em contato pelas nossas redes sociais, da FENAFISIO, Instagram, LinkedIn, ou pelo próprio e-mail da FENAFISIO que está lá no nosso site, e solicita informações de que a sua empresa tem interesse de passar pelo processo de certificação. Então, o nosso secretário, a nossa equipe técnica, responde o seu e-mail para você poder entender como que é o trânsito dessa certificação, que vai ter uma visita de diagnóstico, tem um custo para isso, né? Certificação é um investimento que você faz para dentro da sua empresa, é um investimento possível de fazer, então não é nada de outro mundo, é possível. Nós estamos tendo até um projeto aí junto com o SEBRAE a nível nacional, que a gente está fechando um acordo, discutindo aí que de repente a gente vai ter uma ajuda de custo para as empresas certificadas, para ficar ainda mais acessível para todos os colegas do Brasil inteiro. Mas aí faz o diagnóstico, fecha o contrato com a FENAFISIO, faz o diagnóstico, tem um agendamento dessa data para ir até a sua empresa, vem uma equipe de auditoria externa, totalmente independente. Então,
com as informações do site, do e-book ali que a gente tem dentro da Fenafísio, te dá uma ideia, mas não te dá muita propriedade para você poder saber quais são os pontos, porque a ideia do diagnóstico é pegar você de surpresa. Como está Como você naquele está? momento. Como que está a sua empresa, né? Como é que você se determina ali dentro do mercado? E aí, a Fenafísio tem um prazo de resposta para essa empresa, em média 3, 4 meses, desse diagnóstico. Aí essa empresa tem essa resposta e ela tem um prazo para se adequar o que foi diagnosticado, que você tem que se adequar, ou seja, ficar em conformidade para que seja agendado dentro de um prazo, desde o diagnóstico até uma próxima visita de 1 ano, para que ele faça a visita já operacional mesmo, para entender se você vai ser certificado ou não. Uhum. Então, é chamado novamente a Fenafísio para que seja realmente avaliado dentro daqueles descritivos que foram avaliados e determinantes no diagnóstico, para que você tenha o seu selo de certificação. O selo de certificação são 3 selos. Nós temos o selo bronze, o selo prata e o selo ouro. Então, de acordo com o seu diagnóstico operacional, você vai ser certificado ou nem selo você ganha. Nem selo, porque tem empresas também que passam pelo processo de certificação e que não estão prontas. Sim. Né? Acham que poderiam estar prontas e não estão prontas. Né? Tem que obedecer um critério. O objetivo, é muito importante dizer isso, o objetivo da Fenafísio é muito sério, é poder realmente ter um processo de certificação validado, ele é validado pela ANS, a gente tem responsabilidade sobre ele. Então, a empresa que passa por ali são empresas que são certificadas, são empresas que mereceram mesmo. Sim. Então, não existe ali... Muito orgulho disso. Não existe um selo doado, um selo apresentado por uma empresa se ela não merece esse selo. Não é adquirido. E aí a gente recebeu o bronze inicialmente, passado-se algum tempo, 2 anos? 2 anos, a gente chamou de novo, fomos auditados mais uma vez e conseguimos evoluir para o prata. Olha aí, viu? Sim. Não é? Sim. É um passo adiante. Muito. É um passo grande que vocês deram, melhorando os seus processos internos, né? Mostrando que a empresa está cada vez mais madura, mais fortalecida naquilo que quer fazer. E eu tenho certeza daqui a um tempo aqui vocês já estão com selo ouro já. E olha que prata já está lá em cima já, hein? O olhinho brilha. Brilha. Quando você fala do reconhecimento da ANS, é algo que as pessoas perguntam, que legal, né? Porque a ANS é a palavra que as pessoas, né? Eu acho que hoje em dia, até a nível de paciente, eu acho que é muito conhecido, né? Ficou muito acessível. Regulamentadora. Como que as pessoas podem identificar, né, que tem esse reconhecimento? Tem lá dentro da ANS, tem alguma nota, tem alguma forma, né, das pessoas irem lá identificar alguma coisa de alguma forma? Como que você poderia, né, passar para as pessoas? A ANS, que é a nossa agência reguladora da saúde suplementar, ela realmente tem um papel muito importante no setor da saúde suplementar, saúde privada, porque, primeiro, ela otimiza, faz com que as empresas de saúde em qualquer setor tenham processos de certificação validados, né? Segundo, hoje o que acontece? A ANS pontua pensando em operadoras de plano de saúde suplementar. As operadoras hoje são melhor ranqueadas dentro da ANS
se ela tem dentro do seu escopo de parceiros, prestadores, né? Empresas certificadas. Isso que eu ia te perguntar, como que isso volta para nós, né? Como que nós somos vistos? Isso. E aí o que acontece? Como as operadoras estão cientes disso, porque elas querem sempre estar bem ranqueadas na ANS, para não sofrer nenhum tipo de sanção, para não estar em algum tipo de inconformidade dentro da própria ANS, para ser uma operadora que, para os olhos da ANS, é uma operadora segura. Então, as operadoras colocam esses selos de certificação, ou seja, dos prestadores, das empresas certificadas, como um ponto importante, não só pelo ranqueamento, mas também para manter uma boa parceria e convivência com a ANS. Para os prestadores, para as empresas de fisioterapia, ela tem, por lei, um melhor índice de reajuste dentro da própria regulamentação da Lei 13.003, que depois passou para as outras resoluções da própria ANS, que determinam as empresas certificadas, ela tem pelo menos 105%, 110% a mais do valor do IPCA. Então, uma empresa certificada, nos primeiros, ou qualquer outra empresa, nos primeiros 90 dias do ano, ela já tem que provocar as operadoras para os reajustes anuais. E quando que você vai ser contemplado? Sempre no aniversário de contrato com aquela operadora, mas de janeiro, fevereiro e março, até o último dia de março, você tem que provocar a operadora para que você entre num processo de negociação para reajustes daquele ano. Então, se você é uma empresa certificada, você tem condição de ter um melhor reajuste pela sua certificação. É um ponto-chave, é um ponto importante para dentro do seu modelo de negócio. Então, vale a pena. Sim. Outra coisa, assim, acho que a sociedade também ganha, porque é importante, ao mesmo tempo que a gente tem a logo da empresa, em algum ponto, você colocar isso como um ponto forte para a sociedade. E por quê? Porque ela entende que ali é uma empresa que é auditada externamente e que ela sabe que ali é uma empresa séria, é uma empresa com definição dos processos, de tudo que a gente já falou aqui, que valida esse profissional esse cliente ser atendido por um profissional, uma empresa de qualidade. E vale a empresa, vale o prestador, vale o profissional deixar isso muito claro para o seu cliente. Porque ele vai ser um multiplicador fora da sua clínica, fora do seu ambiente de tratamento, para falar, gente, ali é um lugar sério, ali é um lugar que eu confio. E pode ter certeza que ele vai ser um catalisador de novos clientes para você. E a sua marca se torna mais forte também. Sim. E como que os pacientes podem identificar essa questão da certificação? Onde eles podem ir atrás, por exemplo? Olha, primeiro, ele pode visitar o site da Fenafísio para poder ver quais são as empresas certificadas no Brasil, para saber se tem lá no seu estado, dentro da sua cidade. Ele pode, na própria empresa, saber que essa empresa é certificada porque ela tem um selo de certificação bem visto para todos observar, ou do lado de fora da empresa, da clínica, do ambiente dessa empresa, ou dentro da empresa, dentro dos materiais gráficos da empresa. São as recomendações que a gente passa dentro das redes sociais da empresa. É importante ela divulgar, falar para a sociedade, porque foi um investimento, foi uma luta, foi uma conquista que vocês tiveram. Então é importante que as pessoas saibam, porque a certificação hoje ainda está muito atrelada a instituições hospitalares, a clínicas, a laboratórios, a clínicas de imagem, a laboratórios de exames de sangue,
a redes de hospitais. Mas a certificação pode estar em clínicas de fisioterapia. Sim. Com certeza, validado pela ANS, que é do setor de saúde, como essas todas as empresas que eu falei do setor de saúde, que têm a mesma validade. Então, a sustentabilidade do processo hoje das empresas pode ter certeza que é a certificação. E quando a gente falou, é mais um ponto forte, dessa remuneração baseada em valor, está criando esse projeto dentro da ANS, junto com através de várias mãos, que vai sair agora o esboço, o primeiro modelo, o modelo que se está criando. Esse é um projeto de 5 anos, as comissões estão sendo semanais, praticamente, junto com todos que estão envolvidos dentro da ANS, através do IBRAV, Instituto Brasileiro de Valor em Saúde, através do Dr. César Abicalaf, e junto com os colegas representantes do Conselho Federal e dos 2 CREFITs que eu falei, o 3 e 4, para poder sair o primeiro modelo, o primeiro esboço, como vai ser, dessa remuneração baseada em valor. Isso é muito sério, a gente entende que esse é o caminho da melhora da valorização. A gente tem que entender, a gente discutiu muito sobre isso, até ontem dentro da FENAFISIO, o modelo o modelo hoje de saúde é muito assistencialista, é muito biomédico. Então, se concentra muito ao profissional médico, é natural isso que acontece, porque já vem de muito tempo atrás. Uma hierarquia. Discussões. Pra você ter uma ideia, a Lei 9656, que é a criação das operadoras de plano de saúde, foi uma lei criada pelas próprias operadoras de plano de saúde, pelo Conselho Regional de Medicina e pela Associação Médica Brasileira. Então, veja só, nenhuma outra entidade interdisciplinar foi consultada, nenhuma entidade do consumidor foi consultado. Então, naquela época, nós estamos falando aí de 2011, 2012 também, o setor de saúde sempre foi muito, muito concentrado nas entidades médicas, né? As operadoras de plano de saúde, diretores são médicos. Então, o que a gente enxerga dentro dessa remuneração baseada em valor, né? Que essa nova forma de valorização tem a ver com a interdisciplinaridade, porque o ciclo de cuidado desse paciente, ele não é centrado em uma profissão, em uma entidade só. Então, por exemplo, um paciente neurológico, vamos pensar que um AVC, ele chegou dentro do hospital, sofreu um AVC, era um paciente cardiopata e teve um AVC, teve o acompanhamento todo da equipe interdisciplinar dentro do hospital, ele vai embora, de repente, para um hospital ou clínica de hospitais de transição, que a sequela dele foi importante, e ele precisa, clínica de hospitais de transição é estritamente multidisciplinar, é fisioterapia, terapia ocupacional, é nutrição, é visita médica, é psicólogo, para que ele possa ter a fase ainda da atenção domiciliar, e dentro da fase da atenção domiciliar, num ciclo de 1 ano, ele já tem que estar nesse nível, dependendo da lesão. Então, esse total de ciclo de cuidado, todo mundo tem que ser remunerado. Sabe? Dentro de uma forma que seja realmente possível, que seja realmente definida, porque é um ciclo de cuidado. E não se concentra a forma biomédica antiga que acontecia. Então, assim, essas discussões estão sendo muito importantes dentro desse grupo, e a certificação é mais um item que leva a essa remuneração diferente. Então, vai ser um ponto positivo para. Então, quem já é certificado já sai na frente. Sim.
entende? Com certeza, exatamente. Já sai na frente. Quem não é, corre, porque vai ser ponto-chave. Isso aí. Né? Exatamente. E vocês já estão na frente. Graças a Fernanda, que trouxe, né, essa é? vertente para nós. E o que tem de novo aí, de novidade? Onde a gente fica sabendo né, o Uhum. site, LinkedIn da FENAFIS, Instagram, mas quer trazer algum trabalho novo, alguma questão mais recente para a gente encerrando? Eu acho que assim, eu quero sempre reforçar que o associativismo é muito importante para fortalecimento da nossa categoria, para o gestor, ele sendo fisioterapeuta ou não, mas a empresa tem o ponto-chave principal, a fisioterapia, as equipes interdisciplinares, é importante. Mas é uma coisa, Braulio, que assim, avalia todo um contexto de assistência de empresa, né? Ali tem critérios que você precisa de segurança, né, de registros, enfim, acho que toda uma clínica, independente de quais entidades profissionais estão lá dentro, vão se beneficiar com isso, né? Uau. É uma discussão que a gente tem frequente lá na clínica. A FENAFIS não tem de outra classe. Gente, mas a FENAFIS, ela está ajudando e melhorando nesses fluxos, nesses processos, dentro de todas as especialidades. Porque dentro da clínica, todo mundo se mexeu. Todo mundo se movimentou. Físio, fono, TO, músico, psico, todo mundo mexeu. E entrou na cultura da empresa, exatamente, né? E aí exatamente. Tem que realmente, eu tenho certeza disso. Na verdade, esses profissionais que têm que se motivar e impulsionar as suas instituições. Exatamente. Né? Justo. E por isso que nós precisamos de sempre trazer essas empresas junto das suas associações estaduais, fortalecendo o seu grupo e faz com que realmente a gente tenha mais gente nivelada, pontuando as situações importantes dentro do mercado. E eu quero só reiterar que o MBA da FENAFISIO acho que é uma forma muito importante para você se qualificar, para você se preparar, uma habilidade que você consegue se preparar e se qualificar para isso. No ano que vem, nós vamos ter o nosso Meet da FENAFISIO em Belém do Pará, vamos comer um tacacá. Passear lá. Uma terra muito boa. Lá nós temos associados de lá, temos associados da região, Pará está na região norte, mas nós temos também da região de Tocantins, de Manaus, do Acre, temos associados lá, então é importante a gente capilarizar o Brasil inteiro. E também fiquem atentos aos nossos eventos regionais, eventos nacionais, porque ali é onde você... E tem eventos gratuitos também, né? Eventos online que a FENAFISIO sempre participa, acompanha as nossas redes sociais para você poder estar sabendo das novidades, e tem muita coisa aí, sempre. Tem muito conteúdo. Esse ano a gente estava pela segunda vez na Hospitalar. Então, a gente teve um stand lá trazendo informações, sendo ponto de apoio para os fisioterapeutas, para os colegas que estavam ali. Então, e é o setor de saúde, né? Ali, a FENAFISIO tem um espaço aqui, um pouco ali já tem a ANS, ali já tem o Ministério da Saúde, ali tem a Unidas, ali tem a ORBS, a UBS, setores de certificação. Então, hoje a Hospitalar, que é feira hospitalar, mas é uma feira de saúde, a maior feira da América Latina de saúde. Então, tem todo o setor de saúde discute estar lá. E nós estávamos lá pela segunda vez, também no Espaço Arena, apresentando, discutindo, falando sobre certificação, junto com o Econsad, e foi maravilhoso. E é isso. Eu fiquei muito feliz e muito honrado de estar aqui junto com vocês. Muito obrigado. A parceria é muito importante, né, Fê? É muito importante para a nossa qualidade, para os nossos processos, a entrega, né, nossa, final ali. Acho que tem muito a contribuir. Assim, ter você conosco é uma honra, né, porque você tem condição de trazer, né, na ponta da agulha aí as informações, né, trazer para o nosso público, né, todas essas informações quentinhas para
para eles, né? É uma dúvida do grupo, né? Do pessoal que nos assiste sobre essa questão da certificação. Deu uma aula para a gente, né? Com certeza. Então, para a gente, assim, eu fico muito feliz mesmo de você ter aceitado de pronta, assim, né, e estar conosco. Espero que tenha chance de, em qualquer momento, ir até a Ser Especial também, Com certeza, né, vai ser um prazer. né, nos prestigiar, ver como que a gente trabalha ali na prática, Sim. né? Vai ser um prazer receber você lá. Com certeza queremos estar, né, mais próximos aí nos próximos meetings e, se Deus quiser, crescendo cada dia mais, né? E se necessário, a gente quer estar sempre com esse contato, né? Com esse contato próximo, que eu acho que isso vai gerando aí um crescimento para todos nós, eu acho que tanto para nós quanto para vocês. Né? É sempre um prazer. Exatamente. E aí, quando a gente fala de contato próximo, a gente aproveita e põe um pão de queijo junto, né? Opa. Com certeza. Um empadão goiano junto, Sim, né? Precisa, a nossa motivação ali, né? Não é sempre muito importante a gente estar em contato, é sempre muito importante a gente ver nos olhos dos colegas, né? Estar junto, e eu que estou aqui em Goiânia, vocês também, é sempre uma alegria enorme. Muito obrigado mesmo. Obrigada. E é isso, pessoal. A gente consegue ver que, na verdade, a busca pela qualidade é uma escolha mesmo, né? Um compromisso com a ética, com as nossas entregas, com os nossos pacientes. E muito obrigada, Braulio, mais uma vez, pela sua participação. Obrigada, Fê, por tudo, né? Pelas trocas e por buscar sempre, né? Nos motivar todos os dias. Todo dia a gente tem uma mensagenzinha da Fernanda lá no grupo da certificação, e eu acho que é isso que nos move, e é fundamental, né? Enfim, fiquei apaixonada pela questão da qualidade. Gera um certo espanto no começo, mas depois a gente se apaixona e vê que realmente tem fundamento. Caminho sem volta. É um caminho sem volta, sim. Obrigada, pessoal. Até a próxima. E compartilhem, né? Deixem comentários, sugestões. Nos acompanhem nas redes sociais, a FENAFISIO também, a Ser Especial Brasil. E até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Até logo.